Bom, deixa eu contar para vocês então um pouco mais sobre a minha trajetória profissional. Eu sou administrador de empresas pela Universidade Mackenzie, me formei em 2004. Durante a época da universidade, tive a oportunidade de trabalhar na empresa júnior de administração e desde aquele momento eu já percebi que gestão era um assunto que eu era extremamente apaixonado. Eu consegui, ali com 18 anos, já trabalhar com grandes empresas prestando consultoria, tendo a ajuda dos professores da universidade. Era um trabalho voluntário e ali eu percebi que ir além da teoria da universidade era algo que realmente me chamava muito a atenção. Antes disso, eu tive uma trajetória, sempre me virei como empreendedor, então aos 12 anos eu cuidava de cachorrinho, eu era o dog walker, naquela época não tinha essa parte gourmet de chamar cuidadores de cachorro de dog walker, mas eu fui dog walker, com 16 anos eu fazia manutenção, montagem de computadores, eu dava cursos, então essa parte de lecionar também desde a adolescência foi algo que foi uma paixão para mim. Saindo já da faculdade, resolvi trabalhar, ser carreirista, tinha um sonho ali com os 20 anos de ser CEO de grandes corporações, fui trabalhar numa grande multinacional chamada Siemens, e lá na Siemens eu tive a oportunidade de contribuir com projetos que estavam criando a infraestrutura de telefonia móvel de nova geração no Brasil. Naquela época a tecnologia se chamava GSM e a gente estava vendendo contratos para as grandes operadoras, a Claro, a TIM, e eu fazia parte da avaliação econômica financeira desses projetos. Isso foi lá em 2004. Ali eu aprendi o valor da avaliação econômico-financeira de qualquer coisa que a gente faz como empresário. Mas eu queria ir além. Eu queria entender como que eram as relações de consumo entre a massa de consumidores e como era empreender de fato no Brasil. E foi aí que eu fui para uma empresa de muito orgulho nacional, que era a Sadia, que depois virou BRF, e por lá eu fiquei 5 anos nas áreas de marketing, inovação e fazendo algumas fusões e aquisições. Lá na Sadia eu tive a oportunidade de gerenciar algumas categorias de alto consumo, como por exemplo margarinas, frios especiais, produtos de conveniência. Pude vivenciar muito o mundo de marketing, de como lançar novos produtos, qual a importância de você ouvir o cliente, como fazer isso de A a Z. Também tive algumas experiências internacionais. Lá foi a minha primeira experiência também comprando empresas. Comprei um pequeno frigorífico chamado Excelsior, junto com o time de fusões e aquisições da Sadia. A crise chegou, em 2008 o Lehman Brothers, que era um dos grandes bancos mundiais, faliu, e isso arrastou muitas empresas que tinham suas dificuldades de manter as posições, né, e algumas operações de derivativos haviam sido feitas ali com o caixa de algumas grandes empresas. Uma dessas empresas era a Sadia passou por uma grande crise, e assim foi criada a BRF, que foi a fusão entre a Perdigão, que é a sua principal concorrente, e a Sadia. Nesse momento eu tive que ter bastante resiliência para entender o choque cultural que era trazer dois grandes rivais, inclusive um dos fundadores da Sadia dizia que naquele momento não estavam unindo o Palmeiras e o Corinthians, estavam basicamente unindo Gaviões da Fiel e Mancha Verde, para vocês entenderem o tamanho da rivalidade que eram aquelas duas empresas. Então vivenciar um choque de cultura e como fazer isso acontecer e perseverar foi algo muito importante para a minha carreira ainda no início dela. Fiquei na BRF até 2010 e aí parti para uma empresa extremamente tradicional e familiar chamada Faber-Castell. Faber-Castell todo mundo vivenciou na infância, quem nunca pensou na música do Toquinho, Aquarela, pintando com os lápis de cor da Faber-Castell. Lá na Faber eu tinha o papel de ser o inovador. Faber-Castell no Brasil representa mais de metade do faturamento do grupo, que é uma empresa alemã. E eu tinha o papel de criar os novos negócios da empresa para o Brasil e para a América Latina. Uma das coisas que eu fiz através de pesquisa, entendendo os clientes da Faber-Castell, foi entender até onde a marca poderia chegar. E ali eu percebi que ela podia ir além dos instrumentos de escrita. Educação era um caminho quase que natural para a marca, dado essa relação que ela tem com a nossa primeira infância e com os primeiros passos de aprendizagem. Então, na Faber-Castell, eu tive o privilégio de criar uma estratégia de longo prazo baseado numa visão dos seus donos e como que a gente poderia quebrar aquilo em pequenos passos e acelerar a inovação através de coisas que não eram aquilo que estavam dentro do core business da empresa. Ou seja, como eu poderia ir além dos instrumentos de escrita, dos instrumentos de pintura. Foi uma jornada que durou quase 4 anos, onde a gente fez diversos experimentos
e onde eu tive a oportunidade de ensinar um pouco grandes executivos como trabalhar como startups e como que esses dois mundos podem trabalhar juntos. A gente fez alguns experimentos e a partir dali foi quase que um caminho sem volta para mim. Eu comecei a estudar modelos baseados na criação de startups no Vale do Silício, na Europa e na Ásia, e comecei a entender que as grandes corporações também precisariam ter um lado delas trabalhando como startups para validar as inovações. Foi então que há 10 anos eu me joguei de cabeça no ecossistema de startups e passei a ser sócio de uma das maiores holdings de inovação da América Latina, chamada ACE. Na época ainda chamava Aceleratec. Nós éramos um programa de aceleração que pegava diversos empreendedores e colocava dentro de salas de aula que estavam vazias na ESPM, que é uma das principais universidades de marketing do Brasil. E ali a gente cuidava dos empreendedores para que eles pudessem validar os seus modelos de negócio, que eram extremamente inovadores, e pudessem também levar as empresas para o próximo passo. A gente colocava algum investimento pequeno, coisa de 25, 50, 100 mil reais na época, em troca de alguma participação. E assim ajudávamos o empreendedor a chegar no próximo passo. Isso foi evoluindo, eu fui trazendo esse conhecimento de startups para também ajudar empresas a se conectarem ao ecossistema de startups. E para encurtar a história, hoje a ACE é uma holding que já investiu em mais de 150 empresas. A gente vendeu mais de 30 participações. Algumas delas tiveram retorno de mais de 200 vezes o valor que a gente investiu. E por outro lado, a gente também falhou bastante, porque a inovação faz parte. Você errar, você aprende com os erros e você vai corrigindo a sua rota. Mas o Venture Cap hoje é um dos mais ativos da América Latina. A gente já investiu mais de 300 milhões de reais em startups. Temos também a nossa consultoria, que é a Ace Cortex, que ajuda grandes executivos de grandes corporações. Aquilo que eu comecei a fazer em 2014 perdura até hoje, uma empresa com mais de 100 colaboradores, que já fez mais de 180 projetos em 15 países. E também criamos uma escola de educação chamada Future Dojo e uma boutique de M&A que ajuda empreendedores de startups a venderem os seus negócios na hora que é o momento certo. Então, como vocês podem perceber, no book da inovação eu já fui de A a Z, eu já fui conselheiro, consultor, empreendedor, executivo, e agora eu estou trazendo tudo isso para a prática, para empresários, principalmente para os donos de pequenos e médios negócios, onde a gente pode trocar junto todas as informações necessárias para que você também, por aí, possa criar negócios do zero, transformar as suas empresas, comprar os seus concorrentes, se for o caso, vender os seus negócios e também captar investimentos, que é muito importante para a gente poder acelerar e crescer, desde que com a devida consciência de cada movimento. O que eu aprendi no mundo da aceleração é que se você acelerar sem as premissas básicas, sem os princípios, sem os valores e sem a visão, você vai dar com o carro no muro. Então essa aceleração é importante tomar consciência de cada passo. Se você souber para onde está acelerando, a gente vai com certeza chegar mais rápido e eu quero te ajudar a chegar junto nessa jornada através da minha experiência. Então vamos nessa.